Olá, bem-vindo ao canal UATV Português, onde trazemos os últimos acontecimentos da Ucrânia. Inscreva-se e assiste a vídeos sobre tecnologia ucraniana, novos acordos na área de defesa e atualizações do fronte. Vamos aos destaques de hoje, dia 30 de outubro. Trump corre para alcançar Putin e discute Ucrânia com Xi. Ucrânia repele massivo ataque russo. Mísseis alcançaram espaço aéreo da OTAN. Bélgica alerta Moscou ser reduzida a pó. União Europeia propõe plano de paz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o líder chinês Xi Jinping durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC. Segundo a Reuters, o encontro durou 1 hora e 40 minutos. Após a reunião, Trump afirmou que foi um encontro incrível e muitas decisões importantes foram tomadas. E ressaltou também que discutiu a guerra na Ucrânia com Xi. A Ucrânia se mostrou muito forte. Trabalharemos juntos para entender se podemos fazer algo a respeito. Concordamos que ambos os lados estão presos na luta e, às vezes, é preciso apenas deixá-los lutar. Mas Xi nos ajudará e trabalharemos juntos pela Ucrânia. Não podemos fazer mais nada. Na verdade, Trump não falou muito sobre a Ucrânia durante a reunião com Xi. Talvez 1 minuto de total de 120. Quanto à Ucrânia, há uma guerra que precisa ser interrompida. E, paradoxalmente, ucranianos e Putin até concordaram sobre como isso deve ser feito. É preciso atacar a causa raiz da guerra. O problema é que Putin é essa causa raiz. E é altamente improvável que ele perceba isso sem argumentos sólidos da Ucrânia e o apoio concreto dos Tomahawks americanos. Há mais na importância da própria reunião. Antes do encontro entre Trump e Xi Jinping, a China realizou exercícios militares próximos a Taiwan, com um grupo de bombardeios chineses voando perto da ilha em exercícios que Pequim chamou de exercícios de confronto. Se a reunião entre os dois líderes também foi um tipo de exercício de confronto, só saberemos quando as partes começarem a agir de acordo com o que foi acordado, ou não. O presidente Trump ordenou ao Pentágono a realização de testes nucleares pela primeira vez desde 1992, citando a necessidade de manter-se em igualdade com Rússia e China. A medida reverte décadas de política nuclear dos Estados Unidos e recebeu forte coordenação do Kremlin. Ainda não há detalhes sobre quando ou como os testes ocorreriam. O último teste nuclear dos Estados Unidos foi antes do moratório de 1992, estabelecido pelo presidente George Bush. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chamou a declaração de Trump de chocante. Trump não quer ficar atrás em testes de armas, especialmente ao tentar alcançar outro líder. Putin anunciou testes do drone subaquático movido à energia nuclear Poseidon. O ditador russo mencionou o projeto pela primeira vez em 2018. Um ano depois, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou um vídeo mostrando o teste do Poseidon. 6 anos se passaram desde então. Putin chamou o lançamento recente de um enorme sucesso e garantiu aos propagandistas que não existe equivalente ao drone subaquático russo. Por que Moscou decidiu anunciar toda uma série de testes de armas? Explicamos em nosso relatório. A Rússia conseguiu, pela primeira vez, ativar a unidade de propulsão nuclear que alimenta o drone Poseidon, que operou por um certo período, disse Putin a propagandistas do Kremlin. Segundo o ditador russo, esse drone é mais poderoso do que o míssil Sarmat da Rússia e, como de costume, não tem análogos agora nem no futuro. Aliás, o ditador voltou a prometer que o míssil balístico intercontinental pesado RS-28 Sarmat, baseado em silos, em breve entrará em serviço de combate. Uma promessa que ele vem repetindo com notável consistência desde 2020. Em junho de 2023, durante um encontro com formandos de academias militares, Putin declarou:
Em um futuro próximo, os sistemas Sarmat entrarão em serviço de combate. No entanto, em setembro, o chefe da Roscosmos, Yuri Borisov, afirmou que eles já estavam em serviço de combate. Em maio de 2022, o então chefe da Roscosmos, Dmitry Rogozin, prometeu que quase 50 mísseis Sarmat em breve estariam em operação. E em abril de 2021, o ditador russo disse à Assembleia Federal que até o final de 2022, um regimento inteiro equipado com mísseis balísticos Sarmat estaria em serviço de combate. Da publicação da Defense Express. Se acreditarmos no Kremlin, os testes do Poseidon foram realizados poucos dias após o lançamento de teste do míssil de cruzeiro Burevestnik, equipado com uma unidade de propulsão nuclear, a partir do arquipélago de Nova Zembla, no Mar de Barents. O lançamento foi confirmado pelo chefe do Serviço de Inteligência Militar da Noruega. O público tomou conhecimento do projeto do míssil de cruzeiro intercontinental Burevestnik pela primeira vez em 2018, durante o discurso de Putin à Assembleia Federal. O Centro Analítico Norte-Americano Nuclear Threat Initiative, citando dados da inteligência dos Estados Unidos, informou que, entre 2017 e 2019, a Rússia realizou pelo menos 13 testes do Burevestnik, mas apenas 2 foram parcialmente bem-sucedidos. Da publicação da Novaya Gazeta Europe. Один запуск — это еще ни о чем. Um único lançamento não significa nada. É preciso realizar muitos lançamentos para determinar se o sistema funciona, se é confiável, do que é capaz e assim por diante. Como costuma acontecer, fazem algumas tentativas. De repente, uma dá certo. E então dizem, está tudo bem, agora temam-nos. Mas não é assim que funciona a dissuasão nuclear. Putin afirma que o alcance do míssil é ilimitado e sua trajetória de voo imprevisível. Ele prefere não lembrar que o teste do Burevestnik, em agosto de 2019, realizado em um campo de provas na região de Arkhangelsk, fracassou e matou 7 pessoas. Além do Burevestnik, a Rússia anunciou lançamentos dos mísseis balísticos intercontinentais Yars e Sineva, a partir do cosmódromo de Plesetsk, durante exercícios nucleares. Segundo especialistas, tudo isso é uma demonstração de força destinada a dificultar o envio de ajuda à Ucrânia. O fato é que essas táticas de intimidação não passam de operações de informação. O segundo lançamento do Oreshnik falhou e o Burevestnik voa apenas nas palavras. Putin está simplesmente reciclando ideias de Naryshkin, roubadas dos dias de maio da crise dos mísseis de Cuba. Não há ameaça de ataques à OTAN. As declarações de Lavrov sobre garantias de segurança da Rússia para a OTAN fazem parte do jogo informacional do Kremlin. Por enquanto, é Trump quem melhor contrapõe esse jogo no Ocidente, com seu submarino nuclear. Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional no Telegram. As armas russas das quais Putin se orgulha não correspondem às especificações alegadas, afirmam os especialistas. O complexo militar industrial da Rússia não consegue funcionar sem componentes ocidentais, e a substituição de importações não está ajudando. Em situações assim, o destino de um país geralmente depende de ter aliados capazes de fornecer apoio material sólido. A Rússia não tem nenhum. A China vende alguns componentes, mas não concede empréstimos. Atualmente, a Rússia está consolidando seus últimos recursos, que aparentemente estão se esgotando. Problemas na indústria militar já vinham sendo discutidos há 1 ano e meio. Essa nova rodada de ostentação bélica é, segundo analistas, a resposta de Moscou às discussões sobre a possível entrega de mísseis Tomahawk dos Estados Unidos para a Ucrânia. Há anos, Moscou utiliza lançamentos de treinamento e testes de vetores nucleares para chantagear o Ocidente. Reportagem de Victoria Shishtilkina, para a UA TV Notícias. A guerra está nos genes dos russos. Nós a temos e ela não vai desaparecer. O ditador russo Vladimir Putin disse isso durante uma visita a um hospital militar em Moscou, onde se encontrou com soldados feridos que participaram da invasão da Ucrânia. Analistas observam que a Rússia tende a travar grandes guerras aproximadamente a cada 6 a 7 anos. Entre 1991 e 2025, o país esteve envolvido em 5 conflitos de grande escala. A Primeira Guerra da Chechênia, a Segunda Guerra da Chechênia, a guerra com a Geórgia, a guerra na Síria e a guerra na Ucrânia. Agora, a guerra está lentamente voltando para casa, com os soldados desmobilizados retornando da frente. Na Rússia, o número de casos de comportamento antissocial aumentou drasticamente.
Na primeira metade de 2025, houve um crescimento de 80%. Advogados e psicólogos associam isso aos soldados que retornam da guerra contra a Ucrânia e têm dificuldade de se reintegrar à vida pacífica. Muitos recorrem à violência, ameaças ou tiroteios alcoolizadas, enquanto os tribunais frequentemente aplicam sentenças suspensas para evitar a superlotação das prisões. A guerra contra a Ucrânia continua. Nas primeiras horas de 30 de outubro, as forças ucranianas repeliram mais um massivo ataque russo, que tinha como alvo instalações de energia em todo o país. Os ataques provocaram apagões de emergência na maioria das regiões. A Rússia lançou mais de 650 drones e mais de 50 mísseis de diversos tipos. Dados de radar mostraram que alguns mísseis chegaram a cruzar o espaço aéreo da Moldávia e da Romênia, enquanto a Polônia acionou 3 caças F-16 para interceptar possíveis ameaças. Em 28 de outubro, caças polonesas interceptaram um avião russo Il-20 sobre o Mar Báltico, com o transponder desligando e sem plano de voo registrado, informou a Reuters, citando as Forças Armadas da Polônia. Embora a aeronave não tenha violado o espaço aéreo polonês, o incidente aumentou a preocupação entre os países do flanco leste da OTAN, que permanecem em alerta máximo diante da crescente atividade aérea russa próxima às suas fronteiras. O Il-20 é um avião de reconhecimento militar frequentemente usado pela Rússia em missões de inteligência ao longo das fronteiras da OTAN. Especialistas alertam que esses voos às escuras, realizados sem transponders ativos, representam sérios riscos de incidentes aéreos em espaço internacional. Drones desconhecidos foram avistados próximos a importantes instalações militares na Estônia e na Bélgica. Na Estônia, um desses drones foi abatido perto de uma cidade militar em 17 de outubro. Na Bélgica, múltiplos drones sobrevoaram a base militar em Marche-en-Famenne em 25 de outubro. O ministro da Defesa, Theo Franken, classificou o episódio como uma operação deliberada visando infraestrutura militar crítica, sinalizando o risco crescente de espionagem ou sabotagem. Russian aggression has escalated. A agressão russa se intensificou e se estende cada vez mais para o Ocidente, a cada mês. A Ucrânia sofre ataques com um número crescente de drones. No mês passado, foram 19 cruzando a fronteira polonesa. Dias depois, vimos jatos russos violarem o espaço aéreo da Estônia. Ao mesmo tempo, a Rússia realizou uma campanha coordenada para subverter as eleições na Moldávia. Em casa, continuamos a nos defender diariamente contra ameaças que vão desde o leito do mar até o ciberespaço. O ministro da Defesa da Bélgica, Theo Franken, alertou que se o ditador russo Vladimir Putin atacasse a capital de um país da OTAN, como Bruxelas, Moscou seria reduzida a pó. As declarações foram feitas em entrevista ao Die Morgen, em 27 de outubro, enfatizando que o Ocidente não deve ceder à intimidação russa. Questionando sobre o receio de um ataque de míssil não nuclear contra Bruxelas, Franken respondeu não, explicando que tal ataque atingiria a coração da OTAN e provocaria uma resposta devastadora contra Moscou. A Embaixada da Rússia na Bélgica condenou as declarações de Franken, classificando-as como provocativas e irresponsáveis, alegando que estão desconectadas da realidade e refletem a histeria militar crescente na Europa. A embaixada também acusou o ministro de russofobia, argumentando que essa retórica poderia levar a Europa a uma nova guerra. Um novo plano de paz europeu de 12 pontos para a Ucrânia, iniciado pela Finlândia, prevê 2 fases: cessar-fogo e negociações. Em um documento de trabalho da Coalizão dos Dispostos, composta por cerca de 30 países. Os pontos principais incluem: Ucrânia e Rússia assinam um pacto de não agressão. Kiev evita tentativas militares de retomar regiões ocupadas. Estabelecimento de zonas de segurança ao longo da linha de frente, com monitoramento multinacional. Usina nuclear de Zaporizhia, sob controle de terceiros, com retorno gradual à Ucrânia. Troca de prisioneiros e retorno de crianças sequestradas. Medidas de construção de confiança e sanções simbólicas seletivas para apoiar a paz.
Reintegração gradual da Rússia em organizações internacionais. Criação de um Conselho de Paz, liderado por Trump, para supervisionar a implementação do plano. Garantias de segurança para a Ucrânia pela coalizão dos dispostos e pelos Estados Unidos. Reconstrução da Ucrânia financiada parcialmente por ativos russos congelados. Levantamento gradual das sanções à medida que o plano avança, como mecanismo de resposta rápida caso a Rússia ataque novamente. É isso por hoje. Se achou as informações interessantes, inscreva-se, curta o vídeo e comente a edição. Amanhã voltaremos com mais notícias. Boa noite.